Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Brian Dantas, bem-vindo a mais um podcast na mesa, estou aqui hoje com minha amiga Alessandra. Já era hora, né? Tava de viagem aí. Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu tava com saudades de sentar aqui pra gravar, mas eu tava viajando, fui ver o neném da minha irmã, né? A Bíblia fala que a gente tem que cuidar da nossa família e foi muito legal, mas eu tava com saudade de voltar. E as expectativas para hoje, Alexandre? Animadíssima! Hoje a gente tem um convidado top da galáxia, como diz o nosso bispo. Vamos, que vai ser uma bênção para a vida de muitas pessoas, com certeza. Show! Então já interaja conosco, já deixa o like aí, já comenta aí, vai interagindo no chat. Tenho certeza que hoje tem uma entrevista muito boa. Então é isso, sente-se aí na mesa com a gente, roda a vinheta de hoje, vamos para mais um podcast. Estamos aqui hoje com ele. Ele mesmo. Nosso amigo. Ele mesmo. Nosso amigo, mentor da igreja também, junto com o nosso bispo Paulo. Pastor da igreja Apostólica da Conquista. Quase não saiu. Da Apostólica da Conquista. É porque eu não lembro muito, a gente chama mais de IAC, né, pastor? IAC. Mas seja muito bem-vindo, bispo, né? Seja muito bem-vinda na mesa podcast com a gente. Glória a Deus. Só mandar um abraço pra turma também, que eu posso, né? Com certeza. Tá achando que é só vocês que são bonitos aqui agora, né? Eu tô me sentindo também no mesmo nível, né? Um grande abraço, que o Espírito Santo possa nos conduzir neste momento. A graça do Senhor Jesus sempre está presente conosco, porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram, está em andamento por enquanto. Né? Então, o Espírito Santo, a presença do Senhor está conosco. Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando. Eu sei que essa ferramenta é uma ferramenta de bênção, uma ferramenta de toque do Espírito Santo, onde nós não podemos estar fisicamente entrando nas casas, mais do que entrar nas casas, entrar na casa. Sim. Nesta casa, e fazer um toque especial, que o Senhor é especialista em tocar nos corações, daquele que está angustiado, daquele que está triste, daquele que está desmotivado, daquele que está precisando algo dos céus. Eu creio que essa nossa conversa, esse bate-papo, essa nossa, muito mais do que uma simples conversa, um bate-papo, sejamos ferramenta de Deus para chegar até o teu coração. Uau! Amém. Tá bom. Bispo Jair, já começamos aí nosso bate-papo. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história, compartilhasse como o Senhor se converteu e como você chegou até aqui. Você sabe que, na verdade, Brian, meu Deus, esse nome é difícil até de falar, é bonito demais. Primeiro amigo que eu tenho com esse nome bonito e rico ainda, aleluia. Amém. Glória a Deus. A Alessandra já é, mas também tá na mesma pegada. Amém. Deixa eu dizer, na verdade, não foi eu que encontrei Cristo, foi Cristo que me encontrou. Lá na cruz do Calvário, Ele já me achou. Logo depois de tantos anos depois, mais de 2000 anos, né, Ele me encontrou, porque a obra da cruz foi para alcançar-nos. Sim. Nós estamos totalmente perdidos, conforme a palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 2, nós estamos totalmente perdidos, desgarrados, andando nos caminhos totalmente, no caminho da perdição, mas o Senhor nos amou. Ele nos encontrou, e Ele me encontrou de uma forma muito especial. Como sempre, a obra de Cristo sempre é especial. Não é por causa da minha vida que eu sou especial, uma alma é especial, e a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Ele me encontra quando eu estava totalmente distante, talvez não distante de uma denominação, mas estar presente numa denominação não significa estar próximo de Cristo. É verdade. Porque o que me traz esta proximidade com Cristo é quando
a gente tem esse encontro, nós somos achados e nós nos entregamos totalmente. Então, trabalhei muitos anos, 10 anos na Renovação Carismática Católica, olha só, isso no ano de 95, eu vim para a Igreja Evangélica, Igreja Apostólica da Conquista, 95, mas de 85 a 95 eu trabalhei na Renovação Carismática Católica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muita gente que está me acompanhando e sabe do que eu estou dizendo. Por incrível que pareça, você vê como que a obra do Espírito Santo é linda. De 85 a 95 a gente fazia um trabalho muito grande de evangelismo, experiência com o Espírito Santo, experiência com o Cristo vivo, nada de... nesse tempo o Espírito Santo já foi nos ministrando no nosso coração e nos mostrando os céus, o reino de Deus, porque o reino de Deus é a pessoa do Cristo. Venha o teu reino. E aí tivemos experiências muito grandes com a palavra. Tive o primeiro discipulador, né, que não sei, nem faz tempo que eu não o vejo, o meu amigo Valentino, um homem muito santo, um homem muito de Deus, é um suíço, tem trabalhos fantásticos no meio da juventude, resgatando centenas e centenas de almas. Foi o primeiro mentor, o primeiro discipulador na Bíblia. E aí, a partir daí, nós começamos com o evangelismo, começamos com o programa de rádio, grupos de oração e assim. Em 95, né, como houve algumas questões doutrinárias entre tradição e Bíblia, né, a gente teve que tomar uma posição, não de questionar, não de encontro, toda uma direção, toda uma tradição, né, do catolicismo. Então o Espírito Santo nos conduziu para a Igreja Evangélica, onde nós estamos até hoje há 27 anos. Eu cheguei lá novo, rapaz, misericórdia, né? Mas também tem a turma lá, tô ficando velho ainda, isso me alegra, não é só eu, né? Então estamos lá em 95, nós chegamos, em 98 fui ordenado ao pastorado, como pastor, que a gente já pregava muito a palavra, mas ao ministério pastoral em 98, faz tempo, né? Faz 25 misericórdia, anos. né? Foi quando eu nasci. Nem nasci Eu de também. semana ainda? Eu nasci em 98. 98? Eu acho que era profético isso. Acho que era profético. Nós estávamos aqui hoje, né, nessa nossa Eu também conversa. nasci em 98. 98? Misericórdia, nem parece. Ah, que bom, né? Tá muito Ele só falou isso de você. mas a gente pode tirar duas conclusões, mas eu estou achando que é menos. Obrigada. Depois se não tiver o convite do almoço, eu retiro a palavra. Aleluia, assim que funciona. E depois vimos, né, ao ministério pastoral, junto com a minha querida, amada esposa. Deixa eu fazer uma propaganda aqui Com certeza. da minha família, né? Tem uma esposa bonita, linda, rica. Não, rica nessa parte deixa pra lá, né? Porque eu casei com ela por interesse, não. Na época eu não tinha, não. Então, eu tenho 3 filhos, o Rogério, a Jéssica e o Lucas. A Jéssica é a mamãe do meu querido, apaixonado, lindo netinho. E está vindo agora o segundo, daqui 2 meses. É o Bernardo, né? Eu já vi, né, as imagens dele, bonito igual o avô também. Não tem como fugir, né? Graças a E hoje Deus. fazemos a obra do Senhor. Temos trabalho secular, uma empresa, por enquanto, e daqui a pouco nós vamos estar 100% fazendo a obra de Deus para ganhar mais almas, Amém. levar as pessoas a Cristo. Sim. Esta é nossa grande responsabilidade, como igreja, como ministros, como cristãos. 2 coisas fundamentais: adorar a Deus e buscar como ferramenta de Deus, não nós fazendo, mas através de nós, é o Espírito Santo tocando nas almas, né? Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio buscar
e salvar o perdido. Ó, duas coisas importantes. Presta atenção. Duas coisas. Buscar e salvar. Quem salva? Deus. Jesus. Quem busca? A gente. Olha a parceria, legal isso, né? Olha a parceria poderosa, buscar e salvar. Como o poder do Evangelho, ele é fantástico, ele é sobrenatural. Quando Cristo, ele transfere a responsabilidade do trabalho de chegar ao Evangelho, chegar ao reino dos céus, aos corações, ele transfere aos discípulos. Sim. Vocês vão, pregam o Evangelho, façam discípulos. Mateus capítulo 28. Ensinam a guardar tudo que vos tenho ensinado. E aí ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o salvar, nunca a salvação do homem vai ser por intermediar. Não, a salvação é através da obra da cruz. Sim. A obra salvífica do Calvário. Agora, buscar, este é o papel da igreja. E nós somos igreja. Eu sou igreja, você também. Mas sozinho eu não sou igreja. Eu estou conectado à igreja. Por que eu estou conectado à igreja? Porque eu sou um membro. Conectado aonde? No corpo. Quem eu sou corpo? A igreja. E a igreja precisa estar conectada aonde? Na cabeça, que é Cristo. Então as coisas precisam estar simultâneo. O membro ligado ao corpo, o corpo ao cabeça. E isto acontece, esta coisa poderosa, esta unção, este poder de Deus entrando nos corações das pessoas. Então nós estamos, como eu sempre costumo brincar, né? Entenda, por favor, sempre lutando para não atrapalhar o Espírito Santo. Quando a gente não atrapalha, ele faz em nós. Agora, por que ele faz em nós? Porque tem um propósito. O propósito é o quê? Nos revelar o reino. Ok, o reino revelado em nós. Para quê? Para levar essa verdade aos povos. Porque um dos sinais da vinda de Cristo é quando o Evangelho for ministrado, chegar em todas as nações. Nós estávamos até um pouquinho conversando aqui, um pouquinho antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Eu já tive algumas vezes na Amazônia, na bacia amazônica, eu já tive lá 16 vezes. E a gente pode observar que na bacia amazônica, quando nós estamos falando de pregar o Evangelho, há quanto de nós estamos achando que o Evangelho não chegou lá na janela 1040, né? Tantos lugares. É verdade. E isto se torna o quê? Está retardando a vinda de Cristo, porque a palavra não vai desfocar daquilo que deixou determinado. Mas quando nós falamos lá de tantos lugares lá que o Evangelho não chegou, sim, e às vezes a gente acha que isso é uma realidade só lá fora. Não é. No meio da bacia amazônica tem milhares de comunidades, milhares, eu não estou exagerando, milhares de comunidades que o Evangelho não chegou, que as pessoas, olha, eu vou fazer uma propaganda aqui, mas por favor, espero que depois venham aqui para mim, a Coca-Cola chegou, mas o Evangelho não chegou. Aqui no Brasil. Sim. Inclusive até em alguns bairros, às vezes na nossa própria região, tem pessoas que não têm esse contato com o Evangelho. Não tem o contato do Evangelho. Às vezes tem até, o Evangelho ele não é desconhecido, porque por causa dos meios de comunicação, sim, da rádio, televisão, não é desconhecido, mas talvez não chegou uma comunidade, não chegou uma igreja, mas lá na bacia amazônica, né, porque não tem energia elétrica, não tem também internet, não tem comunicação, né, só através de rádio de comunicação. Mas o que chegou? Nada. Então a Igreja da Paz, que a gente conhece, né, do pastor Baby Uber,
Eles já plantaram lá na Bacia Amazônica mais de 500 igrejas, só na Bacia Amazônica. É a maior igreja na Bacia Amazônica. Agora, são milhares de comunidades. Às vezes tem uma comunidade lá que tem uma igreja católica, ou às vezes tem uma Assembleia de Deus, às vezes tem a IBA não chegou lá, a igreja não chegou lá. Não, mas vai mandar, inclusive vai. Vamos ordenar vocês pastores, vamos mandar tudo embora. Vamos mandar tudo embora. Olha, você vê, com medo, pelo amor de Deus. Não, mas vai que é uma palavra profética, manda embora. Mas eu queria ir para Paris. Mas tem muitas comunidades que não chegou o poder do Cristo através da igreja. Então nós estamos sendo chamados para isso. Chamados para sair, né, daquele nosso quadradinho, né, de dentro. Nossas atividades, elas acontecem dentro do templo, da igreja local, né? Nossa mentalidade, ela tem que estar saindo, inclusive a gente estava falando disso, né, um pouco antes, que é a questão da comodidade, né? Exatamente. De hoje em dia, tipo, as ferramentas são muito boas, mas se você não usar elas da maneira certa, elas se tornam uma comodidade para a igreja, né? Brian, eu sempre digo o seguinte: a ferramenta da internet, do advento da internet, da comunicação muito rápido, isso nós não vamos desprezar em hipótese nenhuma. Jamais. Essa ferramenta que nós estamos falando com talvez milhares de pessoas. E eu creio que esta palavra entra nos corações das pessoas. Mas essa nossa conversa e o propósito, o objetivo é atingir o teu coração, para que você possa entender que você precisa estar conectado ao corpo de Cristo. A internet, ela não substitui você estar congregando. Sim. Ela não substitui esse contato de pessoas, porque presta atenção, a palavra do Senhor diz que Deus, ele é luz. Né? E quando, presta atenção, a dinâmica que acontece, isso é muito interessante. Ele é luz e eu estou ligado na luz, amém? Então vamos lá, é como se eu e o Brian, nós estamos juntos, você está lá, eu estou aqui, mas e a Alessandra está ali, e ele vou dar um papel bem legal, você é Deus. Nossa, uau. Ela ficou feliz. Mas você é luz. Você é luz. E a Bíblia nos diz que esta luz nos atrai. Sim. Ok? Então vamos lá. A dinâmica da igreja, do culto, desta comunhão, é nos aproximar ao Cristo que é a luz. Sim. Ok? Então vamos lá. Eu estou aqui e você está aí. Só que a luz está ali. Vamos chegando perto da luz. E eu vou chegando perto, você também vai. Vai com a mão porque você não pode se mover. Vamos lá, vai lá. Não toca ainda não. Nós vamos tocar em você. Nós vamos tocando. Presta atenção, ok? Aí para. Presta atenção, olha a dinâmica. A luz está lá. Sim? Eu me aproximei da luz. Você se aproximou da luz. Sim ou não? Sim. Ao fazer isso, quem ficou próximo? Vocês dois. Eu e você. Nós dois nos aproximamos. Uau. Por conta Uau! Então vamos lá, a dinâmica. Então, não vou ficar em casa. Eu vou assistir. Não. Vamos. Sim, isso é muito louco, né? Porque a gente foi criado para relacionamento. E daí, eu não tô falando só a gente enquanto cristão, mas a gente enquanto pessoa mesmo. Porque se você ficar sozinho, a gente foi criado para ser um ser sociável, né? Sim. E aí o que aconteceu foi que agora as pessoas estão se relacionando com as telas. Então, mas se relacionar com a tela, ela tem uma luz, mas ela não é a luz. Exatamente. Porque a Bíblia diz lá na primeira carta de João que ele é luz. O Senhor é luz. E que nós temos comunhão com esta luz, nós precisamos ter comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Então olha a dinâmica. E é para que sejam um. Para que seja um. Não tem como eu ser um. Eu te respeito muito, te amo muito, mas domingo nós estamos esperando você. Amém. Né? Recebe Até aí, quando tá vaso. aqui no domingo. Domingo amanhã? Domingo Não, amanhã. Amanhã. Não, amanhã não. Não, porque isso aqui vai na quarta-feira, né? Vai na terça. Na terça-feira, né? Então, é isso aí. Mas Então, estamos aqui você vai todo estar aqui domingo. domingo. Então, vamos fazer o seguinte, simplificar. Domingo, marcado o horário, né? Qual é o horário do culto? 9 horas. 9 horas, depois? 18. 18 horas. Tá, você não vem porque você não quer. Então, olha a dinâmica. Eu estou me aproximando da luz. Sim. Não tem como eu me aproximar da luz e eu não ter comunhão com Ele. Agora, só tenho comunhão com Ele se Ele também se aproxima. Sim. Vamos lá. Vai ficar tendo comunhão com umas pessoas nada a ver, né? Eu posso ter comunhão com Ele. Nunca vai faltar a comunhão com Ele. Mas se eu quero me aproximar com você, você também precisa estar próximo. Porque o meu primeiro alvo É Cristo. é Cristo. E na hora que eu me aproximo, você não tem como eu estar próximo de Cristo e você está próximo de Cristo, eu estar distante de você. Isso é muito doido. Verdade. Nossa, sim. Isso é muito doido. Então, esta dinâmica nos torna próximos. Uau, olha aquela mentalidade. Parece que a gente não se conhece há tanto tempo. Mas por quê? Porque você tem o mesmo objetivo que eu. Sim. Você tem o mesmo propósito que eu. Qual é o propósito? Eu estar perto de Cristo. E eu me aproximo de Cristo. Eu extraio de Cristo Sim. tudo que o céu está liberado para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Para você também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, esta aproximação, presta atenção, isso aqui é algo interessante. Vamos lá. Como que eu me aproximo a Cristo se eu não estou em condições? Pergunta, como? Como? Gostei. Eu gostei disso. Agora quem está fazendo a pergunta aqui sou eu, né? Só você achando que é bagunçado. Eu vim aqui para ser questionado, para ser bombardeado. Não. Como é que é? Já ela perguntou. Como eu me aproximo de Cristo se eu não estou preparado? E agora? Como é que nós vamos resolver essa questão? Né? Porque há uma mentalidade que eu preciso primeiro me preparar para depois... se aproximar. Você vai ficar a vida toda se preparando, então. Não, porque ele veio buscar os perdidos. Ele veio buscar aqueles que não são santos. Porque está santo... Não, presta atenção. Tem um texto na Bíblia, Mateus capítulo 8... Mateus capítulo 8, você acompanha em casa, Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, presta atenção. Eu vou pegar aqui, presta atenção. Aguarda aí, vai tomar um cafezinho, um chocolate, a Coca-Cola, nós deixa com limão e gelo, por favor, traz para mim também. Aleluia, cadê você? O texto. Traz para ele também. Misericórdia. Ô glória. Vamos lá que eu tenho um texto aqui, aonde que nós vamos achar aqui, Mateus. Mateus está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Normalmente a gente deixa uma Bíblia aqui. Deixou a Bíblia aí? Mas não precisa. Isso aqui não. Aqui. Mateus capítulo 8, verso 1. Quando ele desceu, Jesus está falando, do monte, as grandes multidões o seguia e também um leproso. Presta atenção. Como é que a gente vai... Como que eu vou chegar perto dele se eu não estou preparado? Como que eu vou me aproximar desta luz se tem escuridão? Sim. Porque a escuridão é a ausência de luz. Nós estamos aqui clarinho, bonitinho, mas se apagar ali não vai ficar escuro porque tem uma luz lá fora, que é o sol. Vamos dizer bem que o tempo está meio esquisito hoje, mas tá bom. Mas o que acontece? Olha só. Quando ele desceu, Jesus do monte, as multidões o seguiam, também um leproso. A multidão poderia até estar preparada, mas o leproso não. Por quê? Porque o leproso era excluído da sociedade, não podia estar perto das pessoas, porque tinha
a lepra, e ele estava excluído. Mas dá uma olhada o que aconteceu. Aproximou-se o leproso de Jesus e o adorou. Olha que coisa tremenda, ó. Presta atenção. O leproso, desqualificado, despreparado, excluído, para a sociedade excluído, para a sociedade excluído, para as pessoas excluído, mas ele não se sentiu excluído da luz. Ele se aproxima, e o mais interessante, isso é muito tremendo, isso mexe com o meu coração, porque ao vê-lo, Jesus ao vê-lo, ele não desprezou, ele não rejeitou, ele não chegou para os discípulos, não, pega aquele leproso e mantém ele longe de mim, não, deixa vir os problemáticos. A palavra de hoje é a mesma nos dias de hoje. Jesus está dizendo, está tendo a mesma atitude. Deixa vir a mim os tristes, os oprimidos, os entristecidos, os desesperados. Deixa vir a mim os leprosos, porque a lepra são enfermidades que às vezes tornam as pessoas um grupo diferenciado. Mas Jesus diz, deixa vir. Jesus diz, e a Bíblia diz, presta atenção, pega isso. A Bíblia diz que aquele leproso, ele tinha um desejo de ser curado. Presta atenção, isso é tremendo, Brian. Ele tinha um desejo tremendo de ser curado, e ele sabia que Jesus podia curá-lo. Mas não foi a primeira coisa que ele fez. Vou adorar. E não pediu. Ele não chegou, Senhor, me cura. Não. O texto vai dizer que ele chega, que ele chega diante do Senhor e ele se ajoelha e o adora. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, querido, meu amigo, eu não sei o que você está passando, mas seja o que for que você esteja passando, não remova a adoração do Senhor da sua vida. Porque ao aproximar, ele se ajoelha e o adora, e depois ele faz um pedido. Senhor, o Senhor pode me curar? Pode me deixar limpo? Aí você vai ver o texto. Aí Jesus diz o quê? Eu quero. Fique limpo. E imediatamente, depois da adoração, não depois do pedido, foi depois da adoração. Sim. Então, que esse tempo, você que está acompanhando, você que eu espero que você esteja bebendo esta palavra, se alimentando com o pão vivo que desceu do céu, não através de nós, através do Espírito Santo, através de nós. Venha entender que, filhos, eu vou dizer algo para você, uma das principais coisas que acontecem, e isso é uma grande estratégia do inferno, para tirar a adoração da minha vida e da sua vida, é quando os problemas chegam. É quando a crise ela bate na nossa porta, bate na vida conjugal, bate na saúde, bate nas finanças, bate com problema dentro de casa. E nós começamos a aprender com este querido, que eu não sei o nome dele, mas eu vou encontrar ele. Que ele podia falar, a sociedade não me permite. Os problemas são grandes. A morte está batendo a porta. Mas a Bíblia diz que ele nos dá uma lição. A adoração traz cura. Forte isso. A adoração traz cura.
Porque os céus se movem pela adoração. Ela não se move com pessoas com um pires na mão, por favor, me faça alguma coisa. A adoração se move os céus, porque os céus é movido pela adoração. A gente vai ver em Apocalipse capítulo 7, verso 10, o ambiente dos céus. Se você meditar nesta palavra, você vai ver que os anjos, os anciões, estão diante do trono, numa adoração contínua. Quando a adoração entra na vida de um homem, de uma mulher, de um obreiro, de um pastor, de um líder, meu irmão, o céu se move. É cura, tem cura. A gente começa a entender lá em Atos, também em Atos, quando fala a respeito de Paulo e Silas na prisão. Olha que coisa tremenda. Paulo, por volta da meia-noite, presos injustamente, acorrentado num toco, num tronco. A Bíblia diz primeiro, por volta da meia-noite, eu imagino Paulo e Silas. O que a gente vai fazer? Vão reclamar? Mas fizeram coisas assim, nós não estávamos nem aí, nós não fizemos nada, fizemos coisas certas até agora. Então olha um para o outro, que se aproxima da luz. Quem se aproxima da luz nunca vai ter um vocabulário de reclamação, de murmuração, de querer colocar eu vou pegar você como você tem cara de Paulo. Eu sou o cara mais tonto de Silas. Eu chego o Silas e pergunto: Paulo, o que você fez, rapaz? Tá doido? Olha que fria você me tacou. É isso que muitas vezes marido e mulher tentam fazer um com o outro. Pai, filho tenta fazer, filho, pai, irmão. O que vocês... Não. Eles chegaram a uma conclusão. Estamos aqui? Não fizemos por estar aqui, mas estamos. Propósito tem. Vamos fazer o seguinte? Vamos adorar. Na hora que eles começam a adorar, oh, aleluia, as cadeias caem. A adoração também é ferramenta de libertação. Por que é que aquele encardido chamado diabo, Mateus capítulo 4, eu não estou deixando vocês perguntar, né? Não, pode continuar. Continua, tá bom. Quando eu quiser interromper, a gente interrompe. Interrompe. Mateus capítulo 4, aquele encardido chega para Jesus e diz assim: se você se prostrar e me adorar, todos estes reinos eu te dou. Por que ele fez isso? Que tinha autoestima, né? Por que ele sabe? Por que ele fez isso? Por que aquele encardido do inferno, ele fez esta proposta? Porque ele sabe o poder da adoração. Porque ele conhece o que significa adoração, porque ele veio deste ambiente. É verdade. E por isso Deus também reforça muito com o povo a quem eles devem adorar, né? Sim. Não adorar outros deuses, não adorar, só prestar culto ao Senhor. Então, Jesus adorará somente ao Senhor, só Ele prestará culto. Então, quando vem uma proposta para adorar, o diabo vem, ele continua fazendo as mesmas propostas. Cuidado com a proposta. Cuidado com a proposta. A palavra, para lá. Tem uma proposta, tem um propósito. Então, quando a gente olha para esta realidade, eu preciso me aproximar desta luz, mas eu ainda não estou suficientemente curado. adora. Eu ainda não estou preparado. Olha, as desculpas de hoje. Eu não estou preparado para chegar diante do trono da graça. Eu vou me preparar? Não, eu me preparo enquanto eu estou andando. Nossa, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: se apronte no caminho. Se apronte no caminho. Você pega os 10 leprosos. Jesus chega diante dos 10 leprosos. Certo? Uhum. Os 10, aqui era um só.
Aí Jesus se aproxima deles e diz: vão lá, se apresente ao sacerdote. E a Bíblia diz: enquanto eles estavam indo, foram curados. Tem que ir para ser curada, né? Este movimento, ele traz as promessas dos céus. Porque a ida ou a caminhada já demonstra a fé. Sim. E a fé é o que vai mover. Eu diria para você, Brian, talvez aqueles camaradas que eles estavam ali, a primeira coisa que eles desenvolveram no coração: vai e se apresente ao sacerdote. Eles não estavam curados. Não estavam. Sim. Mas ali houve, e isto muda toda a trajetória da minha vida e na sua vida. A ferramenta da fé, ela é poderosa. Mas aqueles homens, a primeira coisa que eles foram movidos foi pela obediência. Obediência. Ninguém questionou: nós vamos fazer o que lá? Eles nem deixam a gente chegar perto. Jesus disse: vai, se apresente ao sacerdote. A Bíblia vai pegar o texto e vai dizer: enquanto eles estavam indo. Tem pessoas que querem receber a bênção, o milagre, o acontecimento, em uma posição estacionado. Mas Jesus está nos chamando para quê? Em movimento. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada enquanto ela estava em movimento, mesmo se arrastando. Sim. Isso é forte. Sim. Isso é forte. Tem movimento. Tem obreiros que podem estar nos acompanhando parado. Aí o ministério não flui. As coisas, porque é no movimento. Levanta-te, põe-se de pé. Sim. Entra na porta. Porque às vezes a posição está no quê? Eu vou esperar a porta se abrir. Aí eu tenho uma palavra para você, amado, precioso. A porta já se abriu. Você que tem que andar agora. Quando que ela se abriu? Que a porta estava fechada. Quando Jesus morreu na cruz. Repita alto. Quando Jesus morreu na cruz. O véu se rasgou. Ali era a porta fechada. Uma coisa interessante, quer ver? Atos capítulo 3. Eu tô falando demais. Não, pode ficar à vontade, bispo. Atos capítulo 3. Quando Pedro e João estão diante da porta formosa, que eles iam adorar. Foram para adorar. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, foram adorar. Só que eles encontram quem estava ali? Um mendigo ali. Alguém querendo uma esmola, querendo algo para... Já estava habituado. Sim. Estava habituado. Era costume aquele camarada estar na porta. Pedro e João chega aí, ele pede para os dois e diz assim: não temos o que você quer. Ouro e prata não tem. Hoje não. Mas o que eu tenho, o que nós temos, eu te dou. Em nome de Jesus, do Nazareno, levanta. Eu te mando, levanta. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que ele pega na mão e levanta, salta. Eles saltam, isso que é... E eles entram no templo saltando e glorificando a Deus. Presta atenção, vamos lá. Eles entram saltando e glorificando. A Bíblia diz, você pega Atos dos Apóstolos, depois você lê. Aí você olha que as pessoas que estavam no templo olhavam para aquela situação e eles admiravam.
Não era esse que estava lá fora? Que estava pedindo? Como esse agora entra? Que ele não andava? Ele não podia se mover, mas agora ele entra saltando e adorando. Vamos lá. Vamos entender esse negócio aqui? Todas as vezes, porque aquele camarada estava do lado de fora da porta. As pessoas passavam ali e via ele do lado de fora da porta. Ok ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. As pessoas entravam para adorar a Deus e via alguém do lado de fora da porta. Quando esses dois xarope, Pedro, eu me identifico bastante com ele, não sei porquê. E João é mais a tua linha, mais santão, mais não sei o quê. Até cara de João, meio santão, tal. Eles olham para aquele camarada e eles colocaram algo no coração. Olha, dinheiro não é isso que você precisa. Não é resolver a tua condição emocional ou até física. Porque nós temos algo superior. Por quê? Por quê? Porque um dia eles também tiveram do lado de fora da porta. E quando ele diz assim, em nome do Nazareno, levanta e anda, e pegam na mão. Porque aquele camarada, ele precisava experimentar algo superior à cura física. Oh, meu Deus. Que o grande problema dos seres humanos hoje, buscam a Deus para terem uma cura, mas depois da cura, esquecem o Deus da cura. Porque não tiveram uma experiência depois da porta. Isso é forte. Meu Deus. Caraca. E quem é a porta? Jesus é a porta. E aquele que entrar. João capítulo 10. Jesus diz claramente: eu sou a porta das ovelhas. E quem entrar por esta porta encontrarão pastagens. Então vamos lá, olha a dinâmica, entenda isso. Isso é muito doido isso aqui, velho. Doido. Presta atenção. Então, aqueles dois chapados do Espírito Santo, ele pega na mão, recebe a cura, mas não fique curado aí do lado de fora. Entra. Vamos entrar na porta. Entra pela porta. E ao entrar, isso aqui fala muito com a igreja. E ao entrar pela porta, bispão, aleluia, bispo Paulo, te amo, cara. É meu filho, é por isso que é bonito daquele jeito. Ele entra pela porta. Ele tem uma experiência de começar a adorar a Deus. Mas ele não estava sozinho, ele estava segurado na mão de Pedro e João. Porque ele entra uma experiência para o lado de dentro da porta. Agora deixa eu falar algo para vocês que isso me entristece. Muitos estavam lá dentro, estavam admirados, porque estavam lá dentro, mas nunca tiveram uma experiência com a porta. Eita. Dá para pregar, dá para pregar, dá para dar uma melhorada, dá para pregar isso aí. Porque eles estavam lá dentro. Por que às vezes, presta atenção, vamos para nós aqui, não vamos para aqui, vamos para nós. Por que a gente às vezes vê alguma coisa sobrenatural que acontece aqui dentro do templo? E não é. Isso é algo que tem que ser familiarizado em nós, porque nós estamos com esta experiência. Nós não entramos, nós passamos a porta. A porta não é esta porta física, não é a porta de ferro que já abriu. A porta é Cristo. Eu entrei para dentro desta porta, eu sei o que acontece. Oh, aleluia. Sim. Eu sei o que acontece nesta porta. Quando entra dentro desta porta, aquele homem, ele começou a ter uma experiência que os crentes passavam pela porta e nunca ofereceram a ele.
A pergunta que precisa ser feita: eles tinham esta experiência do lado de lá? Ou era só a religiosidade? Eita. Eu acho que... E o texto? Desculpa te cortar. Não, tudo bem. E o Deixa o texto ainda continua, né? Que eles ficam admirados e ficam indo atrás de Paulo e de Pedro e João. Aí eles falam assim: por que vocês estão vindo atrás de Adorando a nós? gente. Acaso foi nós que fizemos? Acaso foi nós? Mas Cristo, Jesus, a qual vocês crucificaram. É isso. Então, esse texto fala muito ao meu coração, porque quando essa experiência ao entrar dentro desta porta, eu tenho convicção absoluta que aquele camarada nunca mais será a mesma pessoa, não por causa da sua condição física ser transformada, não, é porque ele teve uma experiência do lado de dentro da porta. Isso é muito forte. E o que eu fico pensando desse texto é que é isso, né? Quando você tem a experiência do lado de dentro da porta, é automático que você queira que outras pessoas tenham essa experiência. Vai ficar um bando de gente xarope. Eu imagino aquele pulando e templo. saltando. Eu imagino os três lá. Eu imagino aquele lá, tinha 3 doidos lá, louvando e saltando, porque com a experiência desta porta te leva você a quebrar os protocolos. Domingo vai acontecer algo tremendo aqui, vai chegar um bando de doido aqui, tudo saltando, gritando, saltando, aleluia. É assim que funciona. E ao entrar naquela porta, a enfermidade ficou pro lado de fora, o preconceito ficou pro lado de fora, o costume ficou pro lado de fora, o estar com a minha mão, por favor, resolva a minha situação hoje, porque amanhã eu vou estar aqui de novo. Não tem mais esmola. Não tem mais esmola, porque o abençoador, meu Deus, isso é algo muito profundo. E ao entrar, não sei nem se a gente era para estar tocando, mas deixa para assim funciona. Ao entrar por aquela porta, eu te convido. Entra por essa porta. Sim. Não estou falando aquela porta de ferro ali. Não. Porque pode entrar por essa porta de ferro, uma porta de madeira, e entra, sai e não tem transformação. Mas entra por esta porta. A porta está aberta. Sim. A porta estava fechada há milhares de anos. Mas a porta se abriu quando Jesus gritou lá de cima daquela cruz: tudo está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Não foi de baixo em cima, foi de cima para baixo. Abaixo. Eita. Então eu tenho acesso. Sim. Livre acesso. Você também tem o livre acesso. Às vezes a situação, vamos voltar lá para Mateus 8. Às vezes a situação, você fala assim: mas como que eu vou entrar pela porta para me aproximar à luz com todos esses problemas? Como eu vou fazer isso? As pessoas vão me julgar, vão me criticar. Vai. Mas aqueles que entraram dentro da porta, passaram a porta e tiveram uma experiência, não tem palavra de crítica. Sim. Não tem palavra de julgamento. Não tem palavra de questionamento. Elas vão entrar na mesma unção que você está. Você está saltando e glorificando para a honra e glória do Senhor. Eu vou entrar nesse mover, aleluia. Eu gosto desse negócio. É assim que funciona. Eu creio que essa mensagem atinge os corações de pessoas que, eu não sei porque o Espírito Santo fala ao meu coração, que pessoas, por causa de situações, pararam o processo da adoração. Isso era tão familiar em ti, era tão impregnado nas tuas entranhas, mas as lutas fez você ir se afastando ao invés de se aproximando mais.
entrando embaixo do esconderijo do Altíssimo, porque é no esconderijo que nós temos proteção, livramento. É no esconderijo do Altíssimo que nós nos tornamos invisíveis aos olhos do inimigo. Não é distante, fora da cobertura. Eu estou com uma crise, eu estou com um problema, é financeiro, deixa as coisas resolver, que depois eu me aproximo da luz de novo. Presta atenção à dinâmica. Cristo é a luz. Quanto mais próximo, mais a escuridão não pode prevalecer. Sim. Elas vão sendo dissipadas. Saiu das trevas para a luz. Vai embora. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, este reino é o Cristo. É engraçado isso é poderoso. Apocalipse nos fala, no céu não tem energia elétrica. Ele próprio é a luz do mundo. Aleluia! Isso é muito doido, é muito top demais. Glória a Deus. Pode perguntar o que vocês quiserem, que agora eu estou aquecido. Vou tomar uma branquinha aqui, uma aguinha aqui. Nossa, eu tenho tem um dos versos de uma canção que eu fiz, o refrão dela fala justamente isso. Quando o sol se for, a tua luz resplandecerá. Para sempre. Ele sempre. Ele não tem, perto de Cristo não tem escuridão. Uhum. Tem para dizer, eu entrei pela porta, mas tem essa área da minha vida que ainda tem uma penumbra, ok? Porque esta penumbra pode estar acontecendo na posição que você se encontra. Mas quando você vai se aproximando, as trevas vão sendo dissipadas. Não. Meu irmão, isso não é uma dinâmica humana. Não tem como explicar em termos humanos. Não tem uma teoria, não, isso aqui acontece assim porque eu vou te explicar na física. Não tem. Não manual. Não tem manual. Você se aproxima desta luz. Primeiro eu passo por esta porta. Eu me derramo na presença. O Espírito Santo, ele nos capacita para fazer o que a gente não consegue fazer. Porque a nossa natureza humana, carnal, o homem natural, ele quer buscar as coisas naturais. Ô Bispo, eu tenho uma pergunta. O senhor falou muito sobre as pessoas acharem que elas precisam alcançar esse lugar de retidão para depois poder passar pela porta. E tem muito isso, né? Eu inclusive já fui uma dessas pessoas que pensava assim, putz, nossa, eu tô com muito pecado, não vou mais pra igreja. O senhor acha que a gente, enquanto igreja, enquanto cristão, às vezes acaba dificultando a passagem de outras pessoas pela porta porque a gente começa a se colocar como os santos, os não sei o que, daí as pessoas que são de fora ficam assim, tipo, eu não posso ir lá. Eu conheço pessoas que dizem isso, eu não posso ir pra igreja desse jeito, eu vou pra igreja quando eu melhorar. E aí, às vezes eu fico pensando, se a gente não tá fazendo, em vez de ser uma pessoa que ajuda a passar pela porta, parece que a gente tá só dificultando a passagem das pessoas. Sabe, querido, às vezes nos falta, e às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, não estamos fazendo porque nós estamos fazendo porque aparentemente nós estamos querendo ajudar. E aí se torna um empecilho. Mas o que na verdade nos falta, às vezes, colocando às vezes para quebrar o nosso galho, que às vezes nos falta a revelação da palavra. Sim. Quantas vezes eu já li esse texto aqui? Uhum. Sim.
Quantas vezes me veio a revelação dizendo, poxa, aquela lepra não é impedimento de ser um adorador. E depois da atitude de adoração vem a cura, não é antes. Porque às vezes a gente está falando, não, você precisa estar com um problema conjugal, resolva, depois você é aceito. Não. Entra na presença, Sim. que é Ele que resolve. Sim. É Ele que toca. Ele muda, porque às vezes nós achamos erroneamente que a gente tem competência de entrar no coração de alguém e mudar. Não muda. A começar por nós. Se dependesse da minha natureza humana. Porque daí está falando o quê? Do homem formado. Não está falando do criado. Epa. Porque você traz em você duas naturezas. Sim. Você tem a natureza humana e a natureza divina. Ok? Concorda comigo ou não? Sim, sim. Você não concorda, nós vamos sair na pancada aqui agora, minha filha. É agora que eu estou começando a ficar bravo. Você tem duas naturezas. Você tem a natureza divina e a humana. Às vezes a humana quer cantar de galo. Você tem duas naturezas. Aonde essas duas naturezas elas aparecem? Na criação. Na criação aparecem as duas naturezas. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Criou Deus. Presta atenção. Criou Deus homem e mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Ó, presta atenção. Vamos lá. Atos capítulo Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Criou Deus. Criou. Homem e mulher, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eles já existiam? Não. Mas já tinham sido criados? Sim. A Bíblia está dizendo que ele criou. Se ele está dizendo que criou, é porque ele criou. Gênesis capítulo 3, verso 7. Vai dizer o seguinte. Vamos lá. Isso é muito legal. Muito legal. Vamos lá. Primeiro ele cria. Depois ele forma. Gênesis capítulo 3, verso 7. E formou Deus o homem do pó da terra. Opa. Vamos entender esse negócio aqui, que esse aqui é muito doido. Isso aqui. Então vamos lá. Ele, Gênesis capítulo 1, ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O homem criado traz imagem e semelhança de Deus, que é um homem espiritual. O homem natural, formado, traz a natureza de quem? Do homem. Pó da terra. Entende esta dinâmica, por favor? Então vamos lá. Se eu tenho duas naturezas, a divina, que é espiritual, e a terrena, isso é uma natureza. O homem, né? Paulo diz, o que eu quero, eu acabo não fazendo, eu acabo fazendo o que eu não quero. Duas naturezas brigando entre si. Entre um homem carnal. A nossa natureza, a nossa maior luta, a tua maior luta, a minha maior luta não é com você e nem é comigo. A nossa maior luta é nossa. Com a gente mesmo. Por quê? O homem espiritual puxa para as coisas divinas e as coisas material puxa para as coisas da terra. E aí vai de quem você alimenta, né? Se você pega agora, vamos lá. A minha natureza espiritual, ela traz o DNA do Pai. Sim. Certo.
O homem criado traz o DNA da terra. Aham. Agora, vamos ver. Se o homem criado, qual é a origem? Deus. O pai. Pai. A origem do homem criado é pai. Qual é a origem do homem formado? É a terra. Da terra. A origem. Qual o destino? O céu. Do homem formado? Não. Podcast. Corre também. A origem do homem formado do pó da terra, diz a palavra, do pó veio. No pó retornará. Qual o destino? A terra de novo. Qual a origem do homem criado? Aí é que está a grande estratégia do inferno. É fazer com que a imagem do homem criado a imagem de Deus é desviar da origem. E se você desvia da origem, você não volta, né? A origem do homem formado não tem como não voltar. Sim. Mas do criado pode mudar Pode. a trajetória. Perder a identidade do homem espiritual. Isso é muito lindo, porque você pega antes, oh Jesus, se você pega antes do pecado, tanto o formado quanto o criado, eles traziam a imagem dos céus. Mas o pecado deformou o formado. Ele gera a raiz do formado da raiz do que foi, a origem daqui. Mas do criado não muda. Você quer ver uma coisa interessante? Você, 95, 98, 98. Muito bem. Você foi formado. Jesus foi formado no ventre da Maria. Só que antes de ser formado, ele já existia. Você está achando que comigo você é diferente? Não, a gente já existia. E é Você- por isso que a gente tem pra onde voltar. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, você te tinha criado no coração de Deus. E Ele te coloca nesta geração, nesta época, para manifestar a imagem e semelhança. Sim. Isso é muito forte, Brian. Porque nós estamos aqui para manifestar o homem criado. Ele traz a imagem e semelhança do Pai. Não perde a imagem. Mas esta imagem, ela só é confirmada hoje no céu através do sangue do Cordeiro. Porque todo ser humano, meio de 8 bilhões na Terra, antes de serem formados, foram criados individualmente. Só que esta origem que foi criado, ela não se manifesta, porque ela só se manifesta através do Cristo. E aí vocês não falam nada, só vai ficar me olhando agora. Porque Pensando aqui, ó. olhando a sua explicação sobre o assunto, sobre É o tema. forte isso, não é forte? Muito forte. Muito É forte. muito forte. Então, quando que nós vamos realmente entender que eu trago a imagem, semelhança do Pai? Quando este poder da cruz se manifesta como revelação através do Espírito Santo na minha vida. E é o Espírito Santo que nos revela. É Ele que nos revela. E pra ele revelar, a gente tem que passar pela porta. Tem que passar pela porta. E pode até ser antes de passar pela porta, eu preciso entender que nesta condição, Ele é a porta. E o caminho de entrar por esta porta é eu me derramar na presença. Sim, é a adoração. E aí vamos querer o que mais agora? E o bispo até pregou sobre isso na quarta-feira, que é sobre bater a porta.
Bater na porta. Aí ele usou Bata o a texto porta. lá de Apocalipse capítulo 3, né? Bata a porta, buscar e achará, bater a porta e ela será aberta. E aí fala, e tudo que pedires Oração. no nome Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, Jesus é a chave, é a porta. Na verdade, Jesus é tudo, né? Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, Jesus é esse caminho para que a gente passe por Ele, a porta bata, e ela será aberta e nós encontraremos pastagens e tudo mais. Então, é esse o caminho, né? Isso é muito profundo, né? Porque bate na porta e é aberta. A porta já está aberta. É só Este bater é um gesto de uma atitude. atitude. É uma demonstração de que você quer Demonstração de poder. Demonstração de vontade, de querer. Querer, fé, Aqui, obediência. imagina, vamos lá de novo, Atos capítulo 3. Imagina aquele camarada ali. Ele via a porta. Ele via a porta que era possível ser acessada. Mas ele não tinha ninguém que o pegasse pela mão. E essa é a nossa função, né? Sim. Aí eu te pergunto, aí eu vou perguntar para você agora, quem pergunta que sou eu. Quantas milhares de pessoas estão nesse bairro? Muitas. Que eles sabem da porta. Quer saber? A maior parte sabe que a porta está aberta. E não tem força. Só que eles precisam ser Levantados. trazidos. Eles precisam ser encorajados. É do lado de cá. Tá a resposta. E o interessante também é que eles pegam e eles entram no templo juntos e eles adoram juntos. Juntos. Ele não só pegou e falou assim, agora entra ali no templo e adora lá sozinho. Não. Eu vou aqui com você. Esta é a dinâmica da Igreja de Cristo. Esta é a dinâmica. Pegar nas mãos. A trazer. Sabe? E quando esse desejo no coração, ele começa a queimar aqui dentro, em toda a congregação. Aí vem algumas perguntas interessantes, que é muito pertinente àquilo que nós estamos fazendo. Sim. Que tem algumas denominações que crescem tanto. Ok. A Bíblia diz que o quê? Cristo salva. Uhum. Ele veio buscar e salvar o perdido. Duas coisas. Ele veio fazer o quê? Buscar e salvar. Buscar e salvar. Hã? Buscar e salvar. Ok. Então vamos entender essa dinâmica. No contexto de igreja. Buscar e salvar. Diga, buscar e salvar. Buscar e salvar. Diga em casa também, buscar e salvar. Hã? Buscar e salvar. Agora vamos lá. A salvação é 100% exclusiva de quem? De Deus. De Cristo. De Cristo. A obra da cruz. Agora buscar. É nossa. É Ele? Não, é nossa. Olha a dinâmica. Sim. Olha a dinâmica da igreja. Entender que salvação é através dele, mas buscar é através da igreja. Movido pelo Espírito Santo. A grande questão hoje é que nós estamos querendo deixar o céu fazer tudo. E a gente... Vamos de novo. Vamos entrar no tempo como aquele pessoal lá de Atos capítulo 3. Vamos entrar junto. Vamos lá. E aí a gente vê a sociedade, a gente vê... Então, porque alguns ministérios, eles entendem este chamado. Senhor, o Senhor mandou buscar. Eu vou buscar. Mas como vai buscar? Não sei. Como vai trazer? Também não sei. O que eu tenho que fazer? Nada. Só vai buscar.
Porque na hora que a gente se propõe fazer a nossa parte, ele faz a dele não. Sempre fez. Sim, sempre fez. Então esta é a dinâmica de buscar e salvar o perdido. Assim como nós. Alguém, eu não sei como é que foi a conversão de vocês, mas alguém um dia foi buscar vocês. Sim. Ah, mas o Espírito Santo fez a obra? Foi. Foi ele que convenceu? Foi. Foi ele que tocou? Foi. Mas quem buscou? Sim, foi alguém na igreja. Alguém foi usado para esta dinâmica da obra da cruz, buscar e salvar. Ele busca, a gente busca e ele salva. Sim. A gente busca e ele cura. A gente busca, ele enche do poder do Espírito Santo. Sim. A gente busca, ele tem experiência dentro do tempo, saltando e gritando. Estão fazendo o que estão fazendo? Não sei. Uma coisa eu sei. Nós estamos chapados aqui, é assim que vai ser. Ah, mas tem algumas coisas aqui que não pode. Eu vou perguntar para ele. E isso aí que você está falando remete até um texto, o texto do cego. Quando ele é curado, e aí os fariseus, eles chegam para questionar, mas quem te curou? Quem não sei o quê? Aí ele fala assim, cara, não sei. Isso é legal eu demais. não sei, eu sei que eu era cego. Agora eu vejo. E a gente não pode também, como igreja, se colocar nesse papel não, que aconteceu? Como que você chegou aqui? Ou então acontece alguma coisa. Quem é que orou por você? Quem é que orou? Não, foi o bispo Jair, foi o Paulo, o Gidão. quem te libertou? Foi o Rodrigo? Foi o bispo? Não, calma aí, irmão. Não, o Rodrigo tem até asa. Que é isso, velho? Tirou a asa pra vir pra igreja. Então entra muito nesse ponto, né? Também de você não... Cara, o cara foi alcançado. Você tem que glorificar a Deus, porque uma vida foi salva. Agora, deixa eu dizer algo para você que está em casa, está nos acompanhando, no Brasil, fora do Brasil, não sei. Uma coisa eu sei, você pode estar sentado à porta. Você pode estar assistindo coisas que estão acontecendo na vida de outras pessoas. Você pode estar desejoso que você gostaria de ter força para entrar para dentro. Nós vamos pegar na sua mão. Vamos estender a mão. Sim. Vamos pegar na sua mão e nós vamos entrar na presença daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós seguramos nas tuas mãos para te dizer: o teu lugar não é na porta. Vendo o que está acontecendo na vida das pessoas, o teu lugar é aquilo que nós estamos transferindo a você. Talvez o que você está precisando, uma cura física, um problema financeiro, um problema a resolver, a questão do teu casamento. Eu quero te dizer que tem algo sobremaneira superior àquilo que Deus está liberando deste momento para entrar na tua vida. E nós, com a autoridade do Espírito Santo, assim como João e Pedro, ele pegou na mão daquele homem e disse: olha, nós temos algo para te oferecer. E o que nós estamos dizendo, não que nós queremos dizer que nós somos melhor do que você, de maneira nenhuma, mas existe algo aqui dentro do nosso coração que queima e que pode oferecer a você uma vida diferenciada. Este não é o estilo da tua vida. O estilo que você está rastejando por causa dos problemas, por causa das circunstâncias, te levaram a uma posição que não é a tua posição original. A tua posição original é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Verdade. E nós estamos aqui como aquele homem que ele chega, ele estava muito, talvez sentindo indigno de adorar ao Senhor. Aquele leproso. E talvez algumas marcas, porque a lepra são marcas na carne, são hematomas, são feridas que são visíveis. Às vezes o longo da tua vida te levou a estas marcas,
Mas eu quero te dizer, nós te convidamos, junto com esta atitude que nós aqui, nós temos que ter, né, isso é diário, porque às vezes as circunstâncias também tentam nos afastar, nos distanciar da cura, da resposta. Nós estamos te convidando junto a nos prostrar diante dos pés do Cordeiro, e depois que a gente está prostrado e adorando, numa posição de nos humilhar na presença do grande Deus e dizer: Senhor, aí nós podemos apresentar o nosso propósito, porque aquele homem ele olhou para Cristo: Senhor, tu podes, tu queres, e a resposta foi imediata. Jesus não olhou para ele e disse assim: olha, você precisa ser curado primeiro para depois se você está na minha... Não. Você precisa um patamar de não sei quantos anos ter uma carteirinha evangélica. Não. Ou você precisa estar frequentando não sei... Não. Jesus simplesmente disse: eu quero te abençoar. Eu quero entrar na tua presença. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero entrar e mudar a tua história. Então, queridos, eu quero te convidar, se prostra aos pés do Cordeiro Santo de Deus, e junto conosco vamos entrar por esta porta. Sim. Na porta tem refrigério, a paz ela retorna. Eu não estou prometendo a você dizer que os problemas acabaram. Não. Eu não seria leviano a esse ponto. Não. Deus não nos garante de nos livrar dos problemas, mas Ele nos garante estar junto conosco nestes momentos. A gente olha para a vida de Daniel, era um homem que orava 3 vezes ao dia. O Senhor não prometeu a livrar da cova dos leões, mas dentro da cova dos leões ele estava lá. Os 3 hebreus, Sadraque, Misaque e Abednego, não prometeu a eles livrá-los da fornalha ardente. Não. Mas havia um Não. quarto homem. Mas lá ele aparece na 4ª pessoa. O 4º homem estava dentro. Há problemas que acontecem com a gente, queridos. É permissão de Deus para trazer em nós o crescimento. E saber que esses momentos nós continuamos nesta atitude de adoradores. Adoradores. Aquela mulher que ele chega, se eu não me engano, é em Mateus capítulo 5, o poço de Jacó. Aquela mulher chega diante do Senhor e faz uma pergunta: Senhor, aonde eu devo adorar? Nossos antepassados adoraram naquele monte, mas vocês judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: vocês estão querendo buscar lugar de adoração. Haverá um tempo que não terá mais lugar para adoração. Porque o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É este que nós temos que ter, um espírito de adorador e verdade. Independente. E aquela mulher, ela foi tremendamente abençoada. Ela estava buscando um lugar de adoração. E Jesus fala para ela: a questão não é o lugar, a questão é a quem. Nunca foi sobre o lugar. E a forma, né? Eita. A questão não é aonde e nem a forma, a questão é a quem você está buscando. E Jesus apresenta o motivo da adoração e quem devem ser adorados. Então, talvez você está se encontrando como aquela mulher, buscando lugar ou posição. Não, se prostra diante dele. Sim. E aí, a gente, nossa, calma. Isso pode entrar no que a gente estava conversando antes das pessoas que não voltaram para a igreja por causa da pandemia e que, sei lá, tá lá no YouTube, né? Ai, não gostei desse culto, vou trocar por um culto, vou adorar em outro lugar. É isso. Aí está buscando lugares. Não está buscando o centro da adoração, porque Cristo é o centro da adoração. Sim. Ele é o centro da adoração. Sim. Cristo é o centro do Evangelho.
ele é o centro do verdadeiro cristão, porque o cristão fala numa linguagem cristocêntrica. Sim. Ele é a razão da nossa existência e da eternidade. Porque a nossa vida é passageira. Sim. Mas nós não somos passageiros. A vida terrena é passageira, mas a vida é eterna. Meu Deus, isso é doido. A vida terrena é passageira, mas nós somos eternos. Mas nós somos eternos. É um eterno que por enquanto está neste tabernáculo. Sim. Mas esse lugar não é definitivo. Ele volta à origem. Sim. Mas esta origem é passageira. Então é esta mentalidade que nós precisamos queimar o nosso coração. E eu falo tanta coisa, mas duas coisas aqui, extraia isso. Tenha no teu coração teu coração queimando forte por duas coisas. Primeiro, eu quero me tornar um adorador. E segundo, eu não fico pro lado de fora da porta. Sim. Porque eu entro dentro da porta, eu me torno um adorador, daquele que a minha adoração, ela não é vazia, ela é canalizada ao trono na graça de Deus. Sim. O que mais, gente? Vamos lá que o negócio está esquentando aqui até meia-noite, vai até longe, aleluia. Bispo, eu queria que, às vezes a gente não conhece muito, né, mas muitas pessoas também não sabem, como que funciona a dinâmica da questão do discipulado, né? Que a gente sabe que você é discipulador do Bispo Paulo, que é o nosso pastor sênior aqui da igreja. Eu queria saber como funciona para você a dinâmica, como que é na igreja apostólica também. Discipulado é muito legal, né? Você pode levar isso aqui numa mentalidade discipulado. Você desceu para um lado, ou discipulada. Nenhuma coisa nem outra. Se bem que de vez em quando eles dão umas pancadas, né? De vez em quando tem os discipulados. Mas o discipulado, queridos, deixa eu dizer algo. Uma das principais ferramentas de discipulado, vindo aqui para o ministério de Cristo, o ministério de Cristo, ele focou 3 anos e meio na terra, depois que ele começou o contato com o João ser batizado, e o Espírito Santo veio e disse: este é meu filho amado, que a minha alma tem prazer nele, aleluia. Jesus então, ele começa então a ministrar e preparar a vida daqueles 12 homens. Tinha um propósito muito focado na vida, no ministério de Cristo, e transferiu então para a vida daqueles homens, a vida de Cristo foi transferida na vida daqueles homens. Aí a gente já pode perguntar, mas por que tinha uns encardidos no meio? Jesus está nos dando uma lição. Tudo tem propósito. Muitas vezes a gente quer estar perto só dos que não dão problema. Jesus poderia ter descartado rapidinho Judas. Não, você vai até o final, porque eu quero dar uma lição para a igreja. Ninguém é descartável. Sim. Nossa, sim. Esse aqui não serve, né? Esse não presta. Esse vai me trair. Esse não sei o quê. Que a gente precisa entender qual é a mensagem de Cristo. Porque determinadas pessoas que estão perto de você, você conhece a íntegra, você conhece a mentalidade, você conhece você conhece o coração, e pode ser mudado, tudo é possível. Mas às vezes aquelas pessoas estão ali, Deus até permite que aquelas pessoas estão ali, não para o discípulo crescer, mas para você crescer. Sim. Ai. Porque com pessoas problemáticas,
São essas situações que mais fazem a gente crescer. Sim. Agora volta aqui. Jesus pega aqueles camaradas chapado, tudo, não tinha condições, não tinha formação, não tinha idade, não tinha nada. E Jesus olhou para ele e disse: a igreja não acredita, vocês passaram da idade para determinadas funções. As pessoas não, mas eu acredito. Então, a primeira questão é acreditar os improváveis. Sim. Nossa, eu tava tendo essa conversa com a minha mãe hoje, 1h da manhã. Sobre Você não dorme não? Não durmo. Misericórdia, 1h da manhã tá babando, tá louco? Segunda coisa que nós precisamos entender, que ao acreditar nos improváveis, a gente começa a entender que a maior parte das vezes nós também éramos parecidos com eles. Sim. Totalmente. Outra coisa, precisa ter objetivo.